Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Mais uma vez vamos meditar aqui nesse texto que fala do diálogo de Jesus e a mulher samaritana. João 4. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galiléia, que era onde ele morava. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, contando a partir das 6 da manhã, era meio-dia. Vendo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu que me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Tem explicação aí. Respondeu-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama o teu marido e vem cá." Respondeu ela: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo." Disse-lhe Jesus: "Eu sou, eu que falo contigo." Até esse versículo. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez invocamos a Tua graça sobre nós, a Tua misericórdia, para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Temos fome e sede de Ti, de conhecer mais de Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, responde à nossa ansiedade. Todos aqueles que aqui nesta noite têm fome e sede de Ti, sejam saciados, sejam satisfeitos, ó Pai. Voltem para os seus lares felizes, abençoados por Ti, ó Pai.
Abençoa-nos, pois, em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Muito bem. Irmãos, estão todo mundo aí preparado para enfrentar a gripe suína? Tá pegando, hein? Aí você vai falar, mas pastor, nós vamos ouvir o evangelho ou vamos falar da gripe suína? Como diz Morris Cerullo, toda verdade é paralela. Então, há uma verdade, uma questão da gripe suína, né? E da gripe em geral, da doença em geral. Ela ataca, ela tem o que nós chamamos de grupos de risco. São aqueles grupos de pessoas mais suscetíveis a essas doenças, às enfermidades. Por que são mais suscetíveis? Porque a saúde delas não está tão boa na fase em que estão. Geralmente tratamos-se dos idosos, né? Os velhinhos, as crianças e as pessoas no momento de fraqueza por deficiência de uma cirurgia, como as gestantes e assim por diante, né? Então, os grupos de risco têm que tomar um cuidado muito maior em relação à doença. A melhor posição contra a doença é você ter boa saúde. Quem é forte, saudável, geralmente tem facilidade para vencer as enfermidades. E como sempre, lembrando daqueles cuidados de higiene, porque a higiene, a limpeza sempre ajuda na prevenção das doenças e das enfermidades, certo? Mas como eu disse, toda verdade é paralela. O mal, ele também tem seu paralelo nisso. O diabo ataca principalmente alguns grupos. Nós podemos chamar de grupos de risco. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso, porque na Bíblia a gente percebe isso. João, lá na carta dele, né? Ele disse assim: o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus, Filho de Deus, veio para destruir as obras do diabo. Então as obras do diabo é contra a nossa saúde, contra a nossa vida, né? Para nos trazer prejuízo e até a morte. Existem os grupos de risco na Bíblia. Você pode notar grupos de risco na Bíblia que Jesus enfocou, né? Que Jesus deu mais atenção, que Jesus atendeu a esses grupos. E eu destaco dois grupos: o grupo das mulheres e o grupo das crianças. Os velhos não. Velho não tem negócio, né? Velhos geralmente são aqueles que dão um trabalho para Jesus, né? E você não vê na Bíblia diálogo de Jesus com pessoas assim. Mas você vê diálogos de Jesus, muito especialmente com mulheres, e falando também a respeito das crianças, não é? Então perceba que na Bíblia, por exemplo, Jesus atende algumas mulheres e há algum diálogo particular, há uma conversa particular ali com essas mulheres. E são mulheres que precisavam de Jesus, né? Elas estão dentro do quê? Dentro do grupo de risco.
Por que elas estavam dentro do grupo de risco? Porque representam um grupo que, socialmente falando, né, tinha menos recursos. A mulher tinha menos recursos. A mulher tem menos força física, né? A mulher não era reconhecida nos seus direitos, não podia, né, nem sequer ir à escola, ou aprender, ou trabalhar, ou tivesse direito social algum, não tinha direito a nada. O direito dela é ficar na vontade do marido, normalmente, né? Então a dependência dela, a situação dela era uma situação deficitária, se comparada ao homem, por exemplo, né? E criança, menos ainda. As crianças, né, nunca foram contadas, mencionadas, relatadas. Não há nada praticamente que a história registre ou se preocupe com crianças, né? Mas nós percebemos que Jesus deu atenção às crianças. Na verdade, ele falou coisas tremendas sobre as crianças, né? Ele disse assim: dos tais ou das crianças é o reino dos céus. Amém? Então, se você olhar para a Bíblia, vou falar rapidamente aqui. Nós temos um caso, por exemplo, da mulher de fluxo sanguíneo, né? A mulher hemorrágica, chamada hemorrágica, ou seja, a mulher que estava na menstruação. Essa menstruação não parava nunca, né? Provavelmente você sabe que isso é um problema sério, que provoca a perda de sangue, é lógico, provoca uma anemia, né? Traz uma prostração física, traz um problema tremendo para a mulher, né? E pode levar até a morte, né? E por que mulheres, e por que nós vemos mulheres com problemas desse tipo, né? Geralmente causado por miomas que aparecem lá no útero dela. E normalmente se vê isso pela ciência, que as mulheres caem nessa situação de doença, né, por causa da pressão que sofrem no lar, ou na família, ou no lugar que vive, ou no trabalho. E o nosso corpo, ele reage às pressões que nós passamos por elas. Não é só o mioma, não, né? A dor de coluna, a cólica intestinal, a gastrite, a dor de cabeça, são diversas doencinhas, né, que surgem por causa de pressões psicológicas, de situações que a pessoa vive, né, que incomodam, e que ela às vezes tem que conviver com aquilo. Imagine uma mulher, por exemplo, casada, sabendo que o seu marido está olhando para outras mulheres, né? E o duro é que ela tem que ficar quieta, ela tem que aguentar aquela situação. Imagine o mal-estar que causa fisicamente a ela essa situação, né? Ou que ela tenha problemas com seus filhos, que ela gostaria de resolver e não consegue resolver. Não é verdade? Ou seja, uma infinidade de problemas que as mulheres estão sujeitas, e que, na maioria das vezes, elas engolem caladas o sofrimento. Isso aí vai aparecer no seu corpo, vai aparecer no seu físico. É uma realidade. Eu tenho visto isso muito, como pastor principalmente, muitas situações assim. Jesus também passou por isso. Então ele teve aquela situação da mulher que creu no nome dele, creu no poder dele, e veio até ele e o tocou, e sentiu-se
sarada. Então Jesus fez questão de conversar com ela, né? Teve um diálogo com ela. Quem me tocou? Aí ela apareceu, falou e tal. Então ele conversou e disse para ela que ela estava livre do seu mal, né? Trouxe a ela ali uma cura, trouxe a ela uma libertação, muito típica de mulheres que passam por essa situação, né? Há outras mulheres, por exemplo, a Maria da cidade de Magdala, ou a Maria Magdalena, a Maria que morava na cidade de Magdala. A Bíblia diz que Jesus tirou 7 demônios dessa mulher. Pensa bem, uma mulher com 7 demônios. Imagine o sofrimento dessa mulher. A gente sabe que um demônio só já é problema, hein? Já é difícil, hein? E essa mulher tinha 7 demônios que a atormentavam. Talvez cada demônio desse fosse um problema, né? Cruel. Talvez o seu casamento fosse um demônio que estava agindo nessa situação. Talvez o vício dentro do lar fosse outro demônio que estivesse oprimindo a vida dela. Talvez o problema financeiro, escravizado pelo problema financeiro, é um outro demônio que estava ali atuando na vida dela, né? Quem sabe a competição, o trabalho, era outro demônio que estava agindo ali na vida dela. 7 demônios. E a Bíblia diz que Jesus expulsou esses demônios da vida dela. E essa mulher, ela tem um relacionamento desenvolvido depois pessoal com Jesus, que mostra o quanto ela ficou agradecida, porque ela passou a acompanhar Jesus para todo lado. Ela se tornou uma discípula de Jesus, e foi a primeira mulher, a primeira pessoa e mulher, e ela que testemunhou da ressurreição do Senhor Jesus. Maria de Magdala, Maria Madalena, né? E a mulher pecadora? Pega lá em flagrante adultério, vem arrastada para a praça, todo mundo com a pedra já preparado para matar a mulher, apedrejá-la, e Jesus ali questionado sobre aquela situação, né? Conhecendo a natureza das pessoas e tudo que estava acontecendo ali, Jesus age com amor para aquela mulher e a perdoou. E ela conversa com ele ali, muito particularmente, e ele faz recomendações a ela, para que tudo vá bem na sua vida. Vai, não peques mais, não é? E outra mulher é a mulher samaritana. Nós lemos esse texto aqui, que é muito importante. Esse diálogo é um dos maiores diálogos que Jesus travou com uma mulher. Através dessa conversa, a gente aprende muito. Eu aprendi muito com essa conversa de Jesus com essa mulher, né? Problemas normais de mulher, problemas normais, entre aspas, né? Não são normais, mas se tornaram normais, como o caso da mulher que já tinha 5 maridos e agora estava com um que não era marido. Então, se vocês pensam que esse negócio de ficar é de hoje, esse negócio de ficar é de esse negócio de ficar é velho, né? Esse negócio de ficar é velho, é um problema que se vê por falta de competência da pessoa, de enfrentar o seu problema,
de saber como lidar com esses problemas, a questão do relacionamento, do casamento, por exemplo, do seu próprio corpo, de dominar o seu corpo, de controlar o seu corpo, de resguardar o seu próprio corpo. São coisas simples, mas essas mulheres erram muito nisso, né? E principalmente nos dias de hoje, a gente vê muitas mulheres sofrendo com isso. No meu tempo, vou falar das coisas velhas aqui um pouco. No meu tempo, a coisa era mais recatada, né? A coisa era mais simplesinha. Eu lembro das musiquinhas do meu tempo, de 13 anos, que eu tinha rock. Acho que só o Arlindo vai lembrar dessa música aí. Que eles cantavam assim: o meu primeiro amor, encontrei o meu primeiro amor. O meu primeiro amor, demorei, mas encontrei o meu primeiro amor. Olha só, tá vibrando o primeiro amor, né, lindo? Agora sim, encontrei o meu oitavo amor. A música mudou agora, lindo. Demorei, mas encontrei o meu oitavo amor. Jesus entrou na vida dessa mulher para abençoar essa mulher, né? E ele sabia que o problema dela era nessa área, né? São coisas que a pessoa precisa tratar, precisa resolver isso aí. A mulher precisa ser sábia para lidar com isso aí. A moça tem que olhar o corpo dela como uma coisa importante, e a vida dela como uma coisa muito importante também. Ela tem que procurar um rapaz que queira casar com ela. Assim, cara, você quer casar comigo? Eu estou doida para casar, mas eu quero um cara que casa. Eu não quero um cara para ficar um tempinho comigo não, e se mandar. Não é não? É importante isso. E Jesus viu essa situação ali, conversou com ela, identificou o problema dela. Agora, outra coisa paralela a isso que está e também acontece no nosso meio, na nossa vida, e que eu gostaria que você prestasse atenção, porque essa parte é que nos toca, a parte espiritual. A religiosidade separa a vida real, que devíamos ter realmente, né, para uma vida virtual ou uma vida de mentira. Então as pessoas têm um nível de vida real, outro nível de vida de mentira ou virtual, ou que ela chama às vezes de espiritual. De espiritual não tem nada. Porque essa mulher era religiosa. Sim ou não? Era religiosa. Inclusive ela estava muito interessada em saber sobre adoração. O que é adoração? E ela fala assim: ó, nossos pais aqui, ó, o grupo aqui, o povo aqui, fala que aqui é o lugar de adoração. Infelizmente a gente vê isso muito na igreja. Pessoas que falam de Deus, falam de adoração, mas a vida dela está toda complicada. Como é que eu sei que a vida dela está complicada? Porque ela já teve 5 maridos e agora estava vivendo de terceira, de parceria com alguém, o marido de alguém. É ou não é? Mas era uma mulher religiosa, era uma mulher que temia Deus, é uma mulher que pensava nas coisas espirituais, é uma mulher que falava de adoração. O tema dela é adoração, mas a vida dela estava uma caca, uma tristeza.
Isso tem acontecido muito na igreja. Pessoa falando de adoração, adorando a Deus, falando que a igreja adora, tá? Mas a pergunta é a seguinte: o que é adoração? Você sabe o que é adoração? O que é adorar? O que é adorar? Como que adora? Qual que é a adoração certa? Qual é a adoração correta? Se eu disser assim, olha, como é que é? Tem uma posição para adorar? Tem uma situação especial para adorar? Como que é essa adoração? O que é adoração? Então Jesus vai fazer uma colocação muito especial, que é difícil da gente enxergar a primeira vez mesmo. Se não for o Espírito Santo trabalhar no coração da gente e mostrar, Jesus fala que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Então, se existe uma verdadeira adoração, aquela adoração lá é o quê? Falsa, mentirosa. Sim ou não? Mentirosa. E ele fala que está precisando de adorar em verdade, ou seja, que a ação seja real, que a ação seja verdadeira, que a ação seja palpável, que seja algo que você possa visualizar, que seja algo que você possa participar. E isso é que nós falamos, isso é verdade, isso é de verdade, porque a outra fica na base do virtual, do subjetivo e do mentiroso, que não é verdade. Sim ou não? Preste bem atenção. Essa colocação de Jesus é uma colocação tremenda. A maioria das pessoas, eu falo para você, muito tempo eu não soube o que é isso não. O que é adorar a Deus? Às vezes nós falamos, nós vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Como que nós vamos adorar a Deus? Tem lógica você imaginar que Deus seja alguém que está aqui assim e eu tenho que ficar na frente dele assim, com a mãozinha, adorando ele. Te adoro, Senhor, te adoro, Senhor. Ó, te adoro, hein, Senhor. Tem lógica isso? Por que, pastor, não tem lógica? Porque que lógica tem nisso? Qual o benefício? O que muda isso? Quantos aqui acreditam que Deus precisa de pessoas que fiquem na frente dele falando assim, eu te adoro, Senhor? Quantos de vocês acreditam nisso? Vamos ver se tem mais crente que eu aqui, porque eu não acredito. Eu não acredito que Deus queira que existe um corpo físico para começar de Deus, que não existe, mas suponhamos que para começar, né, não tem corpo físico, mas se tivesse, você ficasse na frente dele assim, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro. Por quê? Isso, que é isso? O que leva a isso? O que muda isso? Mas Deus está procurando verdadeiros adoradores. O que é que significa verdadeiro adorador? O que significa verdadeira adoração? Porque deve existir, porque Jesus está falando que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou de verdade. Essa é uma resposta que poucos sabem, que poucos chegam lá. Está entendendo? Muitos ficam na prática religiosa. Eu estou há muitos anos nessa cidade. Eu conheço muita gente. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu lembro de fulano. Eu fico pensando, fulano, conheço essa pessoa há mais de 20 anos já. Se eu chegar para ela e falar assim, fulano, quem você levou para Jesus?
Estou falando de 20 dias, nem de 2 meses, e nem de 2 anos. Estou falando de 20 anos. Quem foi que você levou para Jesus? Mas eu tenho ministério de intercessão. Estou 20 anos intercedendo para essa cidade. Sim, E a cidade mudou alguma coisa? Melhorou alguma situação? Transformou alguma realidade? Ou ela continua a mesma, e eu diria, piorzinho um pouquinho? Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm condições financeiras, que podiam modificar a vida de alguém, que poderiam alterar o futuro de alguém, que podiam mudar a realidade de outras pessoas. E aí sim escreveu o nome dela na história da cidade. Mas colocaram na cabeça delas que adorar a Deus é aquilo lá, que servir a Deus é aquilo lá. E ela acreditou. E a ação dela foi o quê? Virtual. A ação dela foi o quê? Falsa. Não por ela não tem nada a ver com isso, mas pela visão que ela teve. Foi da mentira. Por quê? Mudou nada. Há pouco alguém me falava da situação de uma ex-ovelha que se tornou pastor e deixou a esposa esses dias agora. Arrumou outra jovem lá e foi embora. Aí eu fico pensando, o que valeu a vida dessa pessoa toda? O que ela fez na vida inteira? O que ficou de real, de verdadeiro? Quando ela chegar lá no dia do Senhor, lá na glória, como é que ela vai apresentar a vida dela? Sabe por que essas coisas acontecem? Porque a maioria não entende o que é adoração. O que é adoração em verdade. Porque se nós buscarmos um adorador de verdade, ou um adorador em verdade, o nome dele é Jesus Cristo. Sim ou não? Vocês viam se Jesus ficava assim, com a mãozinha levantada e adorando o Pai, né? Chamava os discípulos, moçada, é o seguinte, hein? O dia inteiro hoje só adorando. O Pai está ali, ó. Vamos adorar o Pai. Vou dizer para vocês uma coisa: o máximo que ele fazia era uma oração e vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, gente. Ele olhava a multidão e falava assim: olha, são como ovelhas que não têm pastor. Dá comida para esse povo. Ide, cura os leprosos, expulse os demônios, cure os enfermos. Alguém viu algum ato desse assim, tipozinho, que a gente gosta de falar de adoração? Alguém viu? Não viu. Outro dia minha esposa está até me falando sobre a questão do jejum, né? A pessoa tem que ter vida espiritual, tem que jejuar. Eu falei assim, eu não lembro de Jesus jejuando. Lembra de Jesus jejuando? Jesus não jejuava, pelo contrário, o pessoal procurava e falava assim: o João jejua, os discípulos de João jejuam, o senhor só come. O senhor só pensa em comer. E Jesus deu uma justificativa a respeito de jejum para eles. Pessoal, uma hora eles vão jejuar. Por quê? Porque eles vão estar tristes. Enquanto o noivo está na festa ali, né? Quer dizer, está falando dele mesmo. Enquanto Jesus estiver ali, eles estão alegres, está tudo bem. Então quando você está triste, você perde a fome de comer. Você não quer comer, você jejua. Está entendendo? Você está entendendo o que é adoração em verdade? Fazer o que Jesus fez, cara. Ele era um adorador de verdade.
Quantos de vocês creem que Jesus adorava de verdade? Quantos de vocês creem que Jesus adorou de verdade? E ele falou assim: é esse que o Pai está procurando. É esse que o Pai está procurando. O Pai está procurando esse pessoal que põe a mão na massa, esse pessoal que vai trabalhar, vai pregar o Evangelho, não tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas, tem coragem para ajudar o pobre, ajudar o necessitado, que atende aos grupos de risco. Amém? O que é atender o grupo de risco? É socorrer, é ajudar. É por isso que Tiago diz lá em Tiago 1,17 que a verdadeira religião é você ajudar, o amparar, o socorrer órfãos e viúvas, e assim mesmo guardar-se incontaminado deste mundo. Simples, né? Simplesinho. Então o diálogo com essa mulher mostra para a gente uma verdade. Mostra para a gente uma realidade. E que deve mexer com a sua vida, e que deve mexer com a minha vida. Entrar nessa realidade significa sim beber da água viva. Beber da água viva. Porque a religião é uma água insalubre, que não mata a sede nunca. O caboclo bebe, 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 bebe. Mas não resolve. Mas quando você está no Evangelho, você está fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, você vai sentir uma diferença na sua vida. Você fala assim: ó, se eu morrer hoje, alguém comeu porque eu dei um prato de comida. Se eu morrer hoje, alguém foi beneficiado porque eu fiz alguma coisa para essa pessoa, por alguma pessoa. Sim ou não? Vamos ficar procurando um monte para adorar? Vamos ficar procurando local de adoração? Ou vamos adorar em espírito e em verdade? É preciso socorrer os grupos de risco. Nós temos aqui na igreja uma jovem aqui, ó, que nós precisamos socorrer. Tirar da violência. Certo? Trazer para o refúgio. Imagine você, mulher, falando para as mulheres, os homens não entendem disso. Imagine você, mulher, o quão importante para você é a sua casa. O que significa a sua casa? O que significa o seu quarto? O que significa o berço do seu bebê? O que significa? Imagine quando você é exposto à violência nesse lugar, que é o lugar onde você tinha que se sentir segura. Está entendendo? E por fim, as crianças. Você sabe que eu arrasto uma asa tremenda para as crianças, né? A irmãzinha aqui estava contando a história de um pastor e orou por um pai lá e o filho estava perto, menino pequeno, 3, 4 anos. E o pai todo esfuziante lá, porque recebeu alguma coisa que mexeu com ele pulando de alegria e tal, e o menino veio lá, sabe como é criança, né? Incomodou o pastor. E aí ele começou a repreender alguma coisa que ele achou que tinha no menino, porque estava atrapalhando aquele evento, estava atrapalhando aquele momento.
E o pai também não está nem aí, tá aqui pulando. Por fim, para encurtar a história, ele catou o cabelo do moleque e machucou a criança, prendendo a cabeça da criança no chão e expulsando alguma coisa que ele achou que tinha nessa criança. Você fala, nossa, pastor, mas esse cara foi grosso. A gente faz muita coisa parecida, gente. Nós fazemos muita coisa parecida. Aliás, eu quero pedir que a gente tenha uma modificação para começar no nosso culto aqui. Deixar um espaço aqui na frente para quem tem criança pequena sentar com elas aqui, ó. Quem tem criança não sente lá no meio, sente aqui. E fique do lado do seu filho aqui. Se ele levantar e dançar e pular aqui na hora do louvor, não se incomode com isso. Fique feliz quando seu filho está na igreja. Fique feliz quando seu filho está pulando na hora do louvor do culto. Não tem problema nenhum. Não se incomode com barulho. Esse é um barulho santo. Viu? É um barulho santo. Nós temos que acostumar com isso. Nós temos que acostumar com esse barulho santo. Dá lugar para as crianças. Os músicos aqui têm que incentivar os cantores aqui, as tias todas, ajudem as crianças, mantenham aqui, ó. Eu fico ali atrás, eu vejo o moleque brincando, sai lá para fora, correndo na hora do louvor, não está aproveitando nada, um momento tão importante. Ele não está vendo o pai, às vezes é bom nem ver o pai, né? Eu vejo nas filmagens ali, ó, assista as filmagens e veja-se o comportamento do povo na hora do louvor e da adoração. Esse povo está adorando a Deus, tirando selfie, conversando, na oração ninguém fecha o olho. Esse povo está fazendo. E o dirigente do louvor lá se matando para ver se o povo... Querido, vamos prestigiar nossas crianças, nossos filhos. Meus filhos sempre tiveram um lugar especial na igreja. Sabe qual que é? Sabe? Adivinha? Adivinha qual lugar especial que meus filhos tinham na igreja? Primeiro banco. Era tudo deles. Amém? E quando eles estiverem na frente aqui dançando, e ele olhar para o papai e para a mamãe, deixa eu ver se o papai e a mamãe estão dançando também. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que o papai e a mamãe estão fazendo. As crianças sempre receberam a atenção do Senhor. Os discípulos faziam a mesma coisa que a gente faz. Manda as crianças para lá, porra as crianças. Jesus disse, não, deixa as crianças vir a mim. Deixai vir a mim, os pequeninos, vocês já leram isso lá, porque deles é o reino dos céus. Eu vou dizer para você uma coisa interessante. Eu estava compartilhando com a irmã. Eu tive uma experiência negativa, mas me mostrou muita coisa. Por exemplo, eu era garoto e minha mãe, que era espírita, terreiro de macumba, me levava lá no centro espírita. Então eu via literalmente demônios entrando naquelas pessoas e saindo o tempo todo. Criança, eu via. Cansei de ver. O que, graças a Deus, não me afetou em nada e não me importunou em nada, não me assustou em nada. Mas só para sua informação, com a minha idade, eu nunca vi uma criança endemoniada. Por que será? Nunca vi.
Tudo quanto é igreja, todo qualquer lugar, filmar, você pode ver, você vai ver os marmanjos caindo endemoniados. Sim, cai, acontece. Mas criança não. Me diga para mim entender como eu mesmo, como que eu entrava num centro espírita e minha mãe me pegava assim, eles faziam as crianças tomar passe, como faz lá no Divaldinho, todo mundo tem que tomar passe lá, né, Vitória? Não faz isso? Empurra a gente assim, ó, vai lá tomar passe. Para que eu vou tomar passe? Não, você vai sair aqui carregado de demônio. Ah, não estou nem aí para esse demônio não. Às vezes aconteceu de um dia eu chegar e me empurrar lá para um capeta lá, e o capeta falou assim: ah, leva para outra pessoa, estou muito fraquinho hoje. O capeta está tão fraquinho que ele não podia dar um passo numa criança. E vou dizer para você, afrontei os demônios de monte lá dentro do inferno, onde eles estavam lá, subindo e descendo, aquele monte de demônio. Nunca me aconteceu nada, absolutamente nada. Eles nem sequer tiveram coragem, como para alguns que dizem que aparecia, né? Eu vi um negócio ali, eu vi um vulto passando assim. Falei, cadê, que eu quero ver. Nunca. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que é que me livrou dos demônios naquele lugar? O que você acha? Meus pais não eram sequer cristãos. Estava ali sozinho. Me diga, o que é que me protegeu num lugar desse? O que é que me livrou de um ataque de possessão ou de qualquer outro tipo de problema com demônios naquele lugar? O que é que me livrou? Fala para mim. Eu quero saber. O que você acha que me livrou? Que não livrou os grandes lá. Os grandes estavam enrolados lá. Eu era uma criança. Não tinha ninguém por mim ali, mas tinha alguém. Jesus me livrou. Sim ou não? Por que ele me livrou? Porque a palavra diz que ele veio para destruir as obras do diabo. Ele simplesmente diz: não toca nele, não mexa com ele, nem olhe para ele. Eu acho incrível como tem gente que segue demônio. Eles são tão fraquinhos, tão burrinhos, tão perdidinhos. Eu sigo aquele que venceu. Eu sigo forte, aquele que tem poder, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que fez a minha vida melhor, Jesus Cristo. Amém? Dizem alguns historiadores aí que na Índia, de 3 crianças, 2 morrem de fome. 2 morrem de fome. Não são os demônios que estão matando as crianças ali, são as pessoas que não cuidam das crianças. Está entendendo? Elas estão dentro do grupo de risco. Elas estão dentro do grupo que o Senhor quer que nós façamos algo por elas. Está entendendo? Conheço a história de um homem que veio para o Brasil, me parece que da Holanda, para trabalhar com crianças, e Deus colocou no coração dele trabalhar com crianças aidéticas. Então ele chegou no Brasil e ele precisava de um lugar
para criar o centro ali para trabalhar com as crianças aidéticas. Então ele pensou: vou procurar um lugar, tem que ser um lugar que o meu dinheiro possa comprar. Não era muito dinheiro. Então ele viu um galpão assim, uma velha fábrica, um galpão bem feio, bem horroroso. Ele falou assim: deve ser esse aqui deve ser barato, vou comprar esse lugar. Então ele se informou do preço e tal, e estava pensando nas economias dele, que mal daria para comprar aquele galpão, aquele lugar, quando de repente ele viu uma casa linda, grande, com piscina, quartos confortáveis e tudo mais. Ele falou assim: nossa, que coisa tremenda, pudesse comprar esse lugar. E ele, buscando de Deus ali orientação e direção para aquilo, ele orou a Deus, e Deus abriu as portas de recursos para ele. Veio mais dinheiro lá da Holanda e ele pôde comprar a casa com piscina, quartos confortáveis para as crianças aidéticas. As pessoas perguntavam para ele: cara, você quer cuidar de criança aidética? Cuidar de criança normal já é difícil. E você quer cuidar de crianças aidéticas? Agora pense bem, como foi possível isso? Como foi que se abriu essa porta para cuidar dessas crianças? Como foi possível aparecer esse recurso? Como foi que apareceu esse dinheiro? As pessoas não estavam vendo aquelas crianças, mas Deus estava vendo aquelas crianças. Deus estava de olho nelas, e Deus colocou no coração dele de fazer o melhor para aquelas crianças. Ele não queria dar o pior para aquelas crianças, ele queria o melhor para aquelas crianças. Isto mostra a nós o coração de Deus. Isso mostra para nós aonde os olhos dele estão fixados, para onde é que ele está olhando, que é o mesmo lugar que nós devemos olhar também, se nós somos cristãos e filhos de Deus. Amém? Aleluia. Esses grupos de risco são os grupos e o diabo, por sua fraqueza, por suas condições, entra para destruir. Mas Deus, Jesus, está de olho nelas. Amém? Deus está de olho nelas. A vacina nos ajuda contra a enfermidade, contra o diabo também. Nós precisamos ter boa saúde. Crente com problema, qual é o crente? É o crente que está anêmico, anêmico espiritual. Ele está passando fome da palavra, ele não conhece a palavra, ele não sabe a palavra. Está entendendo? Ele não sabe orar, ele não sabe falar com Deus, ele não sabe pedir as coisas para Deus. Então ele está mais frágil, mais suscetível aos ataques do maligno. Como é que nós podemos enfrentar a suína? Com boa saúde. Tem meus glóbulos vermelhos tem que estar vermelhinho, tem que estar fortão. Vou cuidar da limpeza, vou lavar as mãozinhas, passar sal no nariz, gargarejo, sal, água morna e vinagre. Isso vai me dar o quê? Saúde. Espiritualmente falando, querido, nós precisamos também de medidas sanitárias.
medidas preventivas, que é o nosso culto racional, que é vir à igreja e não perder tempo em conversar, em brincar, em tirar selfie ou fazer qualquer outra coisa, mas procurar nos centrar na ministração que está sendo oferecida. Deus levantou um pastor ali para ficar na sua frente, Deus colocou músicos ali na sua frente, Deus preparou um ambiente para você colocar a sua mente, para você ter o foco nele, buscar a comunhão com ele, aprender dele. Amém? Aprenda a honrar o seu pastor. Você fica fazendo palhaçada, você está desonrando o seu pastor. E uma hora ele vai se encher, né? Uma hora ele pode ficar bravo. Vocês sabiam? Não sabiam, né? A maioria não sabe. Mas, certa época no meu ministério, quando eu estava pastoreando uma igreja em São Paulo, uma igreja classe média, uma igreja boa, gente bonita, gente legal, mas eu estava ali trabalhando e senti um incômodo muito profundo dentro de mim. Por quê? Porque eu não via aquelas pessoas comprometidas com o reino de Deus, eu não via aquelas pessoas interessadas na obra de Deus. Eu cheguei na igreja, a primeira coisa que Deus me abriu foi um trabalho com crianças na favela de Heliópolis, lembrei o nome, Heliópolis, na Zona Sul. Conheci uma irmã favelada lá, falei: ô irmã, ajuda aí, eu preciso de espaço. Aí ela cedeu espaço, abri na casa dela, construí um galpão e abri um trabalho com crianças na favela de Heliópolis. Posteriormente eu tinha um colega, um dos poucos no Brasil, que fazia campanhas evangelísticas pela cidade, pelas ruas. Ele tinha uma Kombi, ele, no tempo antigo ainda, de projetores, daqueles de 8mm, levava filmes e projetava na praça, e ele chamava o povo, e o povo vinha assistir o filme, e aí ele fazia o apelo. As pessoas aceitavam Jesus, então ele pegava um cartãozinho, fazia uma ficha de cada pessoa que aceitou Jesus, e ele conseguia um calhamaço assim de fichas de pessoas que aceitaram Jesus e entregava na minha mão, ou a mão do pastor, falava assim: ó, agora visita. Está aqui, ó, as pessoas aceitaram a Cristo. E eu chegava para a igreja: gente, vamos visitar? Vamos lá? Vamos? Você foi? Eu também não. Aquilo foi me desgastando tanto, e eu falei: quer saber de uma coisa? Vocês são muito bonitos, mas ó, tchau para vocês. Eu era pastor de tempo integral. Sabe o que significa isso? Que eu não tinha emprego secular. Então eu e minha esposa nos preparamos com umas maquininhas de costura ali, falei: vamos inventar, vamos trabalhar por conta. Mas eu não fico no ministério com um povo que não quer saber nada do evangelho e da palavra. Eu tinha só 4 filhos para sustentar. 2 adolescentes que estavam empregados, mas quando eu fiz isso, eles já perderam o emprego de cara. Mas Deus fez um milagre na minha vida que nem eu mesmo acreditei que Ele fez. Ele fez uma coisa tão grande na minha vida. O meu posicionamento de fé, a minha resolução de não seguir com aquele grupo que me pagava um salário, pouco, mas pagava, para mim ficar lá pastoreando a eles. Fui embora. Mas Deus esteve comigo, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. A minha fé e a fé da minha esposa se fortaleceram naquele momento. Deus abriu-nos porta de trabalho. Era a época de sempre ter esse problema de desemprego, né? Nós tínhamos problema de desemprego também. A indústria automobilística, inclusive, demitiram muita gente. E nós começamos a trabalhar por conta e começamos a ganhar dinheiro na mesma semana que saímos da igreja.
Ficamos 1 ano fora do ministério. E Deus foi nos abrindo a porta, financeiramente falando, e de todas as coisas que eu precisava. Meu carro caindo aos pedaços, porque carro de pastor é assim, ninguém pensa no carro do pastor, né? Tá lá. Às vezes dão gasolina, às vezes nem gasolina. E o bicho tá caindo na porta, o Fiatzinho 147. Nesse ano reformei o carro, inteirei ele, colei a porta de novo no lugar, arrumamos tudo, compramos móveis novos. Minha filha ganhou a primeira bicicleta que o meu dinheiro pagou, que não foi dado, ela ganhou do pai. Guardei dinheiro na poupança. O Senhor cuidou de mim. Você sabe que eu estava num presbitério. Sabe o que significa um presbitério? Significa uma reunião de 15, 16, 17 igrejas. Cada igreja tem um pastor, tem um presbítero. E em 1 ano, ninguém nunca procurou saber de mim, se eu estava vivo, se eu estava doente, se eu estava morto. Ninguém queria saber. Foi quando Deus nos trouxe aqui para Votuporanga. E eu vim para cá impondo condições. Eu falei, eu só vou lá, eu não vou enfrentar aquela situação lá de novo, não. A igreja vai ter que saber conhecer o nosso ministério. E eu vim para Votuporanga com dinheiro. Eu vim com dinheiro guardado. Esse terreno aqui foi comprado com dinheiro que eu trouxe de Minas Gerais, guardado. Parte dele. O tesoureiro perguntou se o senhor quer algum adiantamento, se o senhor está chegando agora. Eu falei, eu não quero nada, não preciso de nada. Só quando chegar meu pagamento, você me paga. Deus esteve comigo. Deus está do lado das pessoas que estão determinadas na sua obra e fazer a sua vontade. Entendeu? Então vocês têm um pastor aqui, ó, que nem depende do salário da igreja. O salário da igreja não importa nada para ele. Ele ganha muito mais. O dízimo dele supera o salário que a igreja paga para ele às vezes. Respeite o pastor que está querendo que você cresça espiritualmente. Então olha para ele. Ele fala, esse pastor está querendo alguma coisa, deixa eu olhar para ele. O que ele fizer eu vou fazer também. Eu acredito que Deus julgou aquela igreja. E Ele julga mesmo. Basta um só crer. Amém? O que o senhor está falando hoje, pastor? Que palavra é essa? Eu estou falando, querido, de o que significa adoração. O que é adoração? Você vai para casa hoje, os neurônios vão ficar, de alguns, né? Outros não estão nem aí, mas alguns vão ficar pensando. O que significa adoração? Você vai poder dizer assim, eu adoro em espírito e em verdade? Eu adoro de verdade? Amém? Pode dizer ai também, não tem problema. Muito bem. E nós temos 3 jovens que pediram, não falei nada, elas querem se batizar. São filhos dos filhos da igreja? Não. São filhos do projeto da igreja, da obra da igreja. Olha só que coisa linda. Isso faz a diferença, não faz? É isso que faz a diferença. É isso que eu anseio ver no nosso meio, na nossa igreja. Esses frutos. Eu estou firmado em João 15. Quantos estão firmados em João 15 aqui? Quantos estão firmados em João 15 aqui? Eu não vejo a mãozinha. Sabe por que você não levantou a mão? Porque você nem sabe que está escrito em João 15.
Eu estou firmado em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Todo ramo que estiver em mim, esse dá fruto. E meu pai o limpa para que dê mais fruto ainda. E o vosso fruto permaneça. E pedireis o que quiseres e será feito. Aleluia! Eu estou firmado em João 15. Ô glória! Vamos ficar de pé para receber essas moças? Pastora Sônia, mãe das crianças aqui. Pastora Raquel, discipuladora. Cadê? Foi o papai e a mamãe que trouxe eles aqui? Não. Não. Quem trouxe eles aqui? Elas aqui? Jesus. Amém? Quem que fez a obra nos seus corações? Jesus. Quem fez com que elas tomassem a decisão por Cristo? O Espírito Santo. Amém? Isso é a obra de Deus, gente. Isso é a obra de Deus. Amém? Se vocês estão aqui, é porque creem em Jesus. Amém? Como seu único e suficiente Salvador. Vocês creem nele. Vocês acreditam nele. Não é não? Vocês aprenderam bastante coisa da palavra e acreditam na palavra de Deus. Amém? Sim? Então diga, para todo mundo ouvir: eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Vou segui-lo hoje e sempre. Você falou sempre? Falou sempre? Verdade? Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. O batismo liga vocês hoje ao corpo de Cristo, à família de Deus. Amém? Período de visita acabou. Agora é compromisso. Preparado? Vai cumprir? Vai? Eu não. Aleluia. Maite, ministrando em nome do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Franciele, ministrando em nome do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está quase maior que eu. O Nier também. Monielle, ministrando em nome do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ah não, esse aplauso está fraquinho. Oh, glória. Fique de pé ainda, permaneça um pouquinho aí. João Paulo e Grace.
Todo mundo já sabe, mas só para relembrar: semear, semear. Amém? O que você está comemorando? É aniversário de casamento, 4 anos. 4? Opa, que bênção. Estão se amando ainda? Muito. Deixa eu ver. Tá em lua de mel. Mãozinha aí com o outro. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela vida do João Paulo, obrigado pela vida da Grace, obrigado pela vida dos seus neném, da Maria, Joãozinho. Obrigado por essa família que nasceu nesse projeto, floresceu nesse lugar, ó Pai, como testemunho da tua presença, como testemunho da tua graça, como testemunho da tua misericórdia, que sustenta, que guarda, que livra. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai. Nós, em nome do Senhor Jesus, o abençoamos mais uma vez e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem que o amor deles dura mais? Então bate palma para valer, senão não pega. Glória a Deus, aleluia. Convidar os diáconos para estarem aqui conosco, amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Como todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor, aquela a qual Ele celebrou antes de ser crucificado. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. E a sua morte e ressurreição é que nos traz a garantia daquilo que pregamos e vivemos. Amém? Do evangelho que vivemos. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios 11, capítulo 11, né? Versículo 23, a partir do 23 aqui. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pois todas as vezes que comeis este pão, bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos celebrar. Isso nós temos que sempre trazer à nossa memória, amém? Quando alguém pede para você perdoar o seu irmão, para você liberar perdão, lembre-se que antes você já foi perdoado, que antes o Senhor já te perdoou. Se você um dia falar: ninguém me ama, o Senhor te amou primeiro. Amém? E a ceia nós lembramos que o Senhor literalmente foi partido pela minha, pela sua vida, né? Isaías 53 diz que Ele foi literalmente moído. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Você pode dizer isso? Diga assim: eu sou sarado, pois o sangue de Jesus
me sarou. Amém? E nós vamos celebrar agora, e neste momento, querido, você tem a oportunidade de agradecer, tenha um coração grato ao Senhor. Amém? Jesus disse, a hora que ele partia o pão, na verdade, todas as vezes que ele partia o pão, ele dava graças. Então seja grato pela sua vida, seja grato pela sua família, seja grato pelo seu trabalho, seja grato pelo alimento que você tem na sua despensa, pois isso é bênção do Senhor. Amém? Seja grato pela sua saúde. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos entregando agora os elementos da ceia. Você pode estar orando ao Senhor, amém? Você pode estar falando com o Pai, agradecendo a Ele, amém? Todos aqueles que são batizados, da nossa igreja ou não, mas já foram batizados, estão convidados a cear conosco, amém? Glória a Deus.
Vamos dar graças, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, para nós, e o que o Senhor tem feito conosco também, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado, ó Pai, por todas as necessidades que o Senhor tem suprido em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós reconhecemos o Teu favor para conosco, a Tua misericórdia para conosco, o Teu amor para conosco, ó Pai. E nós aqui te agradecemos, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício, pelas nossas vidas, pelo Teu amor por nós. Em nome de Jesus, nós realmente, ó Pai, estamos aqui com corações gratos, ó Pai. Obrigado mesmo, Deus, pelo pão de cada dia que dai-nos hoje, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor acrescenta em nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. Semelhantemente, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazendo isso em memória de mim, até que o Senhor Jesus venha. Bebei dele todos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso, aleluia. Aleluia. Podemos ficar de pé? Vamos ter um momento de oração. Você que ouviu a palavra de Deus, talvez você, mulher, possa dizer assim: pastor, eu estou dentro de um grupo de risco desse aí, estou só tendo problemas. Talvez uma criança, ou mesmo homem, o adulto, e você está enfrentando problema, luta, dificuldade, seja qual for. Jesus, quando morreu por nós lá na cruz do Calvário, Ele levou sobre si nossas dores, levou as nossas enfermidades. A Bíblia diz, Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, nós somos sarados. Então nesse momento feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração, ou sobre o seu corpo, ou sobre alguma parte do seu corpo que está doendo, algum problema que você sente. Feche os seus olhos, por favor, as crianças também. As crianças também, feche o seu olhinho, filhinha, feche. Agora vamos ficar quietinho. Pega ela, Patrícia, senão ela não vê. Vamos fechar o olhinho e ficar quietinho agora. Vamos orar.
Jesus quer abençoar a todos nós que aqui estamos. Basta nós crermos nele. Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, tu que vês a aflição do irmão, da irmã, da criança, do adolescente, do jovem. Nesta hora, Senhor Deus, nós invocamos o sangue da aliança, o sangue de Jesus Cristo. A tua palavra nos diz que pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelos seus machucados, na cruz eu fui sarado, e eu creio nisso, ó Pai. Então eu clamo agora, Senhor Deus, pelo poder de cura que há na redenção, na nossa redenção em Cristo Jesus. Cura-nos agora, Senhor. Repreende o mal, toda doença e enfermidade. Destrói as obras do diabo no corpo de qualquer um aqui agora, em nome de Jesus. Traz cura também para as memórias, Senhor, para as emoções. Liberta, Senhor Deus, de todas as cadeias do mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós recebemos pela fé aquilo que te pedimos, Senhor, porque cremos que há poder no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, pela cura. Muito obrigado pela minha libertação. Obrigado pela minha salvação. Abençoa cada um que vai para casa agora, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo, dando, Senhor Deus, mais clareza, mais entendimento, mais compreensão da tua vontade, mais devoção por tua obra, mais carinho pelo Evangelho, mais amor pelas pessoas, mais dedicação na tua obra, Pai. E assim faze crescer esta obra para a glória e louvor do teu nome, para que mais crianças sejam abençoadas, para que nós tenhamos muito mais Monieles aqui, Maitês e Francieles aqui, Senhor. Muitos recebendo a Cristo, muitos sendo mudados, transformados, muitos podendo aqui se casar, como foi o caso da Grace, ó Pai, podendo formar suas famílias, ter seus filhos aqui, crescer com saúde, com paz, com alegria, meu Deus. Traz essa cura, traz essa libertação, ó Pai. Ajuda as jovens que estão com problemas, Senhor, tu sabes. Livra do mal, meu Deus. Abre as portas do emprego para o necessitado, ó Pai. Abre a porta do sustento, Senhor, para cada um. Traz cura para toda enfermidade, todo mal. Repreende todo mal e abençoa-nos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito esteja com todos nós, hoje e sempre. Diga amém. Diga obrigado, Jesus. Diga eu te amo, Jesus. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Amém? Uma boa semana para você.